Sou Jonas Henrique e no vídeo de hoje nós iremos responder uma questão que caiu no concurso realizado pela Banca Sebrasp. A questão diz o seguinte: além do emprego como combustível, o CH4, o metano, pode ser utilizado como insumo para a síntese de diversos compostos químicos. A seguir destaca-se a sua oxidação parcial para a síntese de metanol. Então aqui eu tenho a reação para a síntese de metanol. Reação esta que pode ser catalisada por um óxido metálico. Considerando que a reação mencionada no texto anterior, esse texto 19, se passe em condições que ocasionem uma cinética de pseudo-primeira ordem, ou seja, uma reação em que a cinética irá se comportar como sendo uma cinética de primeira ordem. Embora não seja, mas ela irá se comportar como sendo. Por isso que temos texto pseudo primeira ordem. Isso em relação ao metano. Assinale a opção que apresenta o gráfico que melhor representa o comportamento em função do tempo da concentração do metano, de seu logaritmo ou de seu recíproco. Então vamos lá. Então, a velocidade ela é diretamente proporcional à concentração do reagente. Nesse caso, o reagente é o metano. Então, toda vez que eu tenho algo diretamente proporcional a alguma coisa, por exemplo, nesse caso, a velocidade diretamente proporcional à concentração do reagente, eu posso dizer que elas sejam iguais. Ou seja, posso dizer que a velocidade é igual à concentração do reagente, desde que eu tenha uma constante de proporcionalidade. Nesse caso, essa constante recebe o nome de constante de velocidade. E aqui nós temos a expressão para a lei de velocidade de primeira ordem. Aqui não tem nada explícito, mas aqui é como se tivesse um. Tá? Aqui em cima tem umzinho. Não precisa colocar porque esta reação é a reação de primeira ordem. Então, toda vez que eu tenho um expoente 1, eu posso estar omitindo. Pela física, a gente consegue calcular a velocidade média pegando o espaço, e dividindo pelo tempo. Ou seja, quanto mais rápido, for eu sair de um espaço, de um ponto até um outro, maior será a minha velocidade média. Tranquilo? Numa reação química, a reação química ela ocorre em um recipiente. E esse recipiente ele não vai estar sendo deslocado. Se ele não vai estar sendo deslocado, eu não posso estar utilizando a variação do espaço. Nesse caso, eu vou estar utilizando no lugar do espaço a variação da concentração. Ou seja, a velocidade ela vai ser a variação da concentração. Vou chamar aqui essa variação de uma variação infinitesimal, variação da concentração em função da variação do tempo. Então, eu posso calcular a velocidade dessas duas maneiras. Ou da maneira obtida pela lei da velocidade, ou pela essa outra maneira aqui, onde eu tenho a concentração em função do tempo. Juntando essas duas equações, eu vou ter que a derivada, a variação infinitesimal da concentração em função da variação infinitesimal do tempo vai ser igual a K vezes a concentração do reagente. Lembrando mais uma vez que esse reagente é o metano. Estou colocando apenas o R para ficar melhor aqui na questão da escrita. Mas no final eu irei colocar o metano. Tá. Essa variação aqui desse reagente, ele será negativo. Por que negativo? Porque o reagente ele está sendo consumido. Então, no início eu tenho uma certa quantidade de reagente. No final, eu vou ter uma concentração menor do que no início.
Então, quando eu for fazer essa variação, vai ser a concentração do reagente final menos a concentração do reagente inicial. Como aqui vai ser um valor menor do que aqui, esse valor vai dar um valor negativo. Como não existe velocidade negativa, como correção, eu vou botar um sinalzinho de menos aqui. Tranquilo? Esse sinal de menos é apenas um fator de correção. Agora eu vou reorganizar os termos. Quem tem R vai para um lado, quem não tem vai para o outro. Então, eu vou ter que dq menos dq, menos dr, dividido por R, pela concentração do reagente, vai ser igual a K. Esse dt está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Joia? Vou jogar esse menos para o outro lado. Então, eu vou ter que variação infinitesimal do reagente sobre a concentração do reagente vai ser igual a menos K dt. Integrando isso aqui da concentração inicial até uma concentração final e o tempo do instante zero até um tempo final, eu vou ter o ln da concentração final menos o ln da concentração inicial. Nesse caso aqui eu botei um A, né? Deixa eu voltar aqui que eu estou utilizando o R. Deixa eu apagar aqui. Voltar aqui a utilizar o R, que é o símbolo que eu estou utilizando desde o começo. Que é o ln de R no instante inicial. Como que eu cheguei a esta expressão? Simples. Se eu pegar um livro de cálculo, eu vou ter que 1 sobre x dx é a mesma coisa que o ln de x mais uma constante. Tá? Isso se eu não tiver os limites de integração. Como esse caso aqui eu tenho os limites de integração. Então, eu vou integrar de um instante inicial até o instante final. E se eu olhar aquela expressão, é a mesma coisa que ter 1 sobre concentração sobre d concentração. Tá? Então, isso aqui vai ser o ln da concentração, mais uma constante, se eu não tivesse os limites de integração. Nesse caso eu tenho, então eu vou integrar da concentração do instante zero até o instante final. Então, por isso que eu tenho ln da concentração final menos o ln da concentração inicial. Isso igual a menos K. Esse menos K aqui eu coloquei para fora da integral, porque a integral de uma constante é a própria constante. Então, se eu tivesse integrado aqui, esse K iria ser colocado para fora da mesma forma. Por isso que eu já botei a integral bem no meio. Tá? Do instante t final até o t inicial. Mas o t inicial é zero. Então, não precisa estar colocando esse termo aqui. Então, fica apenas ln da concentração final menos ln da concentração inicial igual a menos kT. Pegando esse termo aqui e jogando para o outro lado, eu vou ter que o ln da concentração final vai ser igual a menos kT mais ln da concentração inicial. Isso aqui, se eu analisar, olhar bem, é a equação da reta, tem a cara da equação da reta, onde aqui é o y, aqui seria o a, coeficiente angular, aqui o x, mais e aqui o b. Certo? Então, eu vou olhar um gráfico que tenha uma reta. Nesse caso, quais são os gráficos que eu tenho uma reta? O gráfico C e o gráfico A. Então, vou ficar entre o C e o A.
Se eu olhar aqui, eu tenho um sinal negativo. Ora, se eu tenho um sinal negativo, então isso quer dizer que eu tenho uma reta decrescente. Então, vou ter que ter uma reta decrescente. Então, nesse caso, eu tenho a resposta A. Tranquilo? Ah, tem aqui o E também, né? Perdão, o E. Eu teria entre o A e o E. Só que o A, eu tenho a concentração em função do tempo. E aqui eu não tenho a concentração em função do tempo. Eu tenho o Ln da concentração em função do tempo. Então, nesse caso, eu vou ficar com a resposta letra E, porque é onde eu tenho o Ln da concentração em função do tempo, uma reta e uma reta decrescente.